Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa próxima aula, então. Então, conforme a gente já viu, né, só dar uma relembrada aqui, o desenho ele é uma forma de linguagem usada para externar a capacidade criativa de um indivíduo. Através do desenho, podemos nos comunicar e materializar as ideias, os objetivos, fatos ocorridos, paisagens, projetos, estruturas complexas e o que mais a nossa imaginação puder expressar. Então, o desenho técnico ele é usado pelo projetista, né, pelos projetistas, para transmitir uma ideia de produto que deve ser construído de maneira estabelecida pelo desenho e pelas técnicas construtivas. O desenho técnico ele vai seguir normas, simbologias e padronizações, que vêm facilitar a leitura e permitir a perfeita compreensão do projeto e dos detalhes necessários à sua execução. As seguintes normas se aplicam diretamente ao desenho técnico no Brasil. A NBR 10067, que é o Princípio Geral de Representação em Desenho Técnico, a NBR 10126, que é a cotagem de desenho técnico, sendo complementadas aí pelas seguintes normas. A 8402, execução de caracteres para escrita de desenhos técnicos, a 8403, aplicação de linhas em desenho técnico, e a 12296, representação de áreas de corte por meio de rachuras em desenho técnico. Vamos ver então alguns materiais e instrumentos que são utilizados no desenho. A prancheta, o tampo ou prancheta serve de apoio para a folha de desenho. Ele deve ser forrado com plástico fosco de cor verde ou creme, geralmente aí em tonalidades claras, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de prancheta, né? Uma forrada e uma com vidro, ok? A iluminação. Para trabalhos prolongados, a lâmpada incandescente é o tipo de tipo e marca solar, né? A incandescente e de vidro azulado é a mais adequada. As lâmpadas incandescentes causam cansaço visual devido a radiações infravermelhas, tá? Então, essa incandescente ela não é tão boa. O ideal é essas lâmpadas brancas, né? Elas ajudam melhor e deixam a vista um pouco menos cansada. Régua T. A régua T ela serve principalmente para traçar linhas paralelas ou horizontais. Serve de apoio aos esquadros no traçado de verticais e de oblíquas. Ok? Então aqui a gente tem um exemplo da régua T. Ela nos permite aí pegar alguns ângulos, né, facilitando a execução de alguns trabalhos. Ela geralmente é apoiada aí, conforme figura, né, na lateral da prancheta, permitindo movimentações e facilitando que a gente use os esquadros, né. A régua paralela ela é um substituto mais moderno da régua T. Ela desliza presa nos fios paralelos nas bordas superior e inferior do tampo da prancheta. Então aqui a gente tem a régua T e aqui a régua paralela, né? A paralela ela já vem ali para fixar na prancheta, facilita bem a vida do projetista. Então tá aqui o exemplo, né, da régua paralela. A régua graduada, o ideal é que seja de preferência opaca. Assim a régua cobre traços do desenho, deixando à mostra apenas aqueles que se deseja medir. O escalômetro possui 3 faces, né, e 6 escalas. Facilita a medição de desenhos em escalas diferentes, mas exige muita atenção para que se utilize apenas a graduação correta. É comum, se o desenhista não trabalha com atenção, de repente ele usar uma escala inadequada e errar no projeto. Então, aqui o escalímetro, né? Ele tem essas 6 faces, 6 escalas. E o esquadro, então no par de esquadro a hipotenusa de 1 é igual ao cateto de 2, né? Então está aqui, a hipotenusa do 1 é igual ao cateto do segundo, ok? Então nós temos aí o esquadro de 45 graus no primeiro, tem os ângulos de 45 aqui, ó, 2 ângulos, de 45 e um de 90, e no segundo aqui um ângulo de 60 graus e um ângulo de 30, né? E aí o de 90 aqui. Recomenda-se aí para o valor de A, o comprimento aí que vai de 30 até 37 centímetros, tá? Então, esse comprimento aqui de 30 até 37 centímetros.
E aí a gente tem algumas técnicas aí que a gente pode utilizar nos escalímetros para a junção deles eu conseguir medir determinados ângulos, né? Então, se eu medir aqui, ó, esse B mais o D aqui, né? Então, eu vou ter 135 graus. Aqui, ó, nessa configuração, 105 graus. Aqui, ó, 75, 120, 105. Então, dependendo de como eu utilizo ali, eu posso conseguir pegar valor de ângulos aí que me facilita na execução dos desenhos, né? Porque eu sei que a somatória daqueles ângulos dá aquele valor. O lápis, o desenhista deve escolher entre 3 tipos de lápis. O lápis para desenho técnico, geralmente tem um prisma sextavado de madeira, com grafite no eixo. Tá? Então, o prisma sextavado é o próprio lápis, né? Ele é sextavado ali de madeira com grafite no eixo. A lapiseira ou porta-minas, usando minas, né? Ou seja, os grafites permutáveis vendidos separadamente, ou seja, permutáveis que são trocáveis, né? Você consegue trocar as lâminas, trocar os grafites. A lapiseira profissional, que usa minas de plástico, ou seja, lâminas de plástico, então são geralmente polímeros, em substituição ao grafite. Tá? E todos esses tipos apresentam diferentes graus de dureza, né, das minas, ou seja, dos grafites. Então, indo desde o 9B até o HB ali, passando pelo F e pela linha do H. Então, 9B, 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, FH, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H e 9H. Tá? A linha do B aqui são grafites que, digamos assim, são um pouco mais moles. Se você passa o dedo, ele borra facilmente. Então são grafites utilizados mais na área artística, tá? Enquanto que da linha H são grafites um pouco mais secos. Aí, então ali o B, HB, o F são grafites ali intermediários. Tá? Então a gente tem uns exemplos aí, né, do 9H até o 9B, tá? Para a gente ter noção da diferença ali de coloração de cada um. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, geralmente, do 9B ali, né, saiu 9 daqui, do 9B até o 2H, são grafites que a gente utiliza na parte artística, né? Do 5B até o 5H, são grafites que a gente utiliza na parte gráfica, né, para fazer esquemas gráficos. E do HB, que não é um lápis tão seco, até o 10H, a gente utiliza para o desenho técnico. Então, quando forem escolher os lápis para desenho, evitem os da linha B. Tá? Ficam ali no máximo até o HB. Tá? Então, HB, F, H são grafites aí interessantes para a gente estar trabalhando. É essencial, né, que o compasso ele seja de boa qualidade. Tá? Então, compasso simples tem pernas de 12 a 15 centímetros. Tá? É muito importante que o compasso tenha articulação e alongação ou extensor aí. Porque ele permite que eu consiga pegar aí raios um pouco maiores, né, com diâmetros maiores aí, facilitando o projeto. Então aqui a gente tem um exemplo de um compasso profissional, né, com vários extensores, várias peças para substituição, permitindo colocar lapiseira direto no compasso ou caneta de nanquim diretamente também, aumentando as pernas dele, facilitando o desenho. Tá? Então a função do compasso é justamente fazer círculos, pegar raios ali, né? É ideal que a gente tenha compassos aí com umas pernas um pouco mais duras. Esses compassos muito baratos geralmente tem a perninha muito mole. E aí quando você vai fazer algum traço, fazer uma circunferência, ele acaba escapando e você erra no desenho. Tá? Então evitem de comprar um compasso muito barato. O compasso ele é interessante porque ele vai nos permitir aí fazer pegar vários ângulos. Tem várias técnicas que a gente utiliza que eu consigo traçar angulações só utilizando traçar um ângulo só utilizando o compasso. Então, por exemplo, aqui eu vou traçar um ângulo de 60 graus. Eu pego uma linha A, né, um segmento de linha A, e eu vou pegar uma medição qualquer. Eu pego o compasso, abro a perna dele aqui e vou fazer um arco. Tá? Então, eu vou retirar o compasso,
coloco a ponta metálica no ponto 1 aqui, eu vou fazer um traço nesse sentido aqui, ó. E aí eu tenho um ponto 2. Então, se eu traçar o A como 2, fazendo outros segmentos de reta, eu consigo ter um ângulo de 60 graus. Tá? Então vejam bem como facilita, né? Com algumas técnicas simples, eu consigo traçar aí angulações. Em uma circunferência, por exemplo, eu consigo pegar um ângulo de 30 graus também, né? Ou consigo traçar um ângulo de 90 graus, aqui uma perpendicular. Tá? Então, pequenas técnicas aí que facilitam no dia a dia. A borracha, ele é um material fantástico, né? Então, aparentando aí ao fantasma. Ele desaparece com maior facilidade e surge nos lugares mais imprevistos possíveis, né? Então assim, é fantástico como a borracha ela foge fácil do estúdio, né? Então, ela fica debaixo do papel, na prancheta vizinha e até mesmo na casa do colega, né? É um material fantástico. Então, em outros países, o material é chamado de apagador ou raspador e atualmente é fabricado em plástico, fibra de vidro e até de borracha mesmo, né? Então, ele nos auxilia aí, né, a apagar os detalhes aí ou erros que a gente pode cometer no projeto. O transferidor ele deve ter a graduação em traços finos e bem legíveis e o tamanho pode variar de 15 a 25 centímetros de diâmetro. Então, ele nos auxilia ali também a medir os ângulos, ok? Temos a curva francesa, que são fabricadas em plástico transparente e encontram-se à venda em diversos tamanhos e modelo. Então, muito utilizado aí para fazer alguns ornamentos arabescos aí, fachadas, jardins, tá? Então, são réguas aí bem bacanas para se trabalhar também. Tá? Tem diversos modelos, diversos tipos aí. A curva universal ela é flexível e encontrada em vários tipos, e ela substitui aí a curva francesa. A nanquim, a tinta nanquim é vendida em recipientes de plástico flexível e em vidro também, né? A caneta de estilete é desmontável e se presta bem para o desenho à mão livre, onde seja indispensável a variação de espessura do traço. Desmonta-se as penas para sua substituição ou limpeza, que se faz periodicamente. O fio interno das penas mais fina corre o risco aí de empenar e estragar aí, né, ao serem desmontados ou remontados. Então é um material muito delicado, porém um material muito bom para se trabalhar. Tá? Então as canetas de nanquim aqui tem os estojos, né, com as áreas, os dispensers aqui para colocar tinta, tá? É um material muito bom. Ó, a adaptação aqui para o compasso, tá? Então são canetas muito boas aí, porém um pouco caras. Tá? Então a pena dela é essa aqui, né? Ela vai aqui dentro, aqui já é fino, imagina a peninha aqui dentro, né? Então um material bem delicado aí, tá? Ela pode ser adaptada no compasso e aí para auxiliar aí na execução dos trabalhos. O papel. Os desenhos devem ser executados em papéis transparentes ou opacos, de resistência e durabilidade apropriada. A escolha do tipo de papel deve ser feita em função do objetivo, do tipo do projeto e das facilidades de reprodução. Então, papel transparente pode ser um manteiga, um vegetal, um poliéster ou outros. Um papel opaco pode ser um canson, um scholar, um sulfite grosso. Para os desenhos feitos à tinta, no caso a nanquim, são utilizados o papel vegetal semi-transparente e seu peso varia de 50 a 120 gramas por metro quadrado. Então, os projetos realizados através de recursos computacionais são plotados em folha sulfite e cortados nos tamanhos adequados. Tá? A folha, então o formato é baseado na norma NBR 10068, denominado A0. Tá? E trata-se de uma folha de 1 metro quadrado, cujas proporções de altura e largura são de 1 para a raiz de 2. Todos os formatos seguintes são proporcionais, né? O formato A1 é metade da área do A0, e assim sucessivamente. Tá? Então o A2 vai ter metade do A1, o A3 metade do A2, o A4 metade do A3, o A5 metade do A4. Tá? E aí a gente tem todas as dimensões de altura e largura aqui para cada tipo de papel. Tá? Então sempre vai seguir como referência a série A. Todos os formatos devem possuir margens de 2,5 mm do lado esquerdo e 10 nos outros lados. Tá? O formato A0 e A1, né, no caso aí tem 7 mm,
E o formato A2 e A3 e A4 também costumam desenhar a legenda no canto inferior direito. Tá? Então aqui tem o padrão, né? Então tem o A1, o A0 aqui, o A1 é metade do A0. Tá? O A2 é metade do A1, o A3 é metade do A2, o A4 metade do A3 e assim sucessivamente. As margens do papel. Margens são limitadas pelo contorno externo da folha e quadro, e o quadro limita o espaço para o desenho. Então, as margens esquerda e direita, bem como as larguras das linhas, devem ter as dimensões constantes aí. Tá? As margens esquerdas servem para se perfurar, né, e utilizada aí para arquivamento. Então, ela é um pouco mais larga, pensando justamente em você conseguir perfurar e colocar ela ali numa pasta. Tá? Então, aqui a gente tem as margens, né? Para todas, a esquerda mede 2,5, e aí para o A0 e A1, 1 centímetro, e para o A2, A3 e A4, 7 centímetros as outras margens. Tá? E aqui a gente tem os comprimentos da legenda e as espessuras da legenda também. Tá? Então, deem uma olhada na NBR que fala sobre papel, sobre margem e layout. Ok? Então, aí a gente tem várias técnicas de dobragem de papel. Esse formato visa que o desenho seja armazenado em uma pasta, de forma que a legenda esteja visível com o desenho dobrado. Tá? Com isso aqui também eu vou montar uma aula só para mostrar como é que dobra o papel para vocês, tá? Principalmente o papel que a gente vai utilizar ali, né, o A1 para dobrar o projeto, que vocês vão me entregar no final da disciplina. Ok? Então, a legenda, a posição da legenda, ou seja, o carimbo, ele deve estar dentro do quadro para desenho, né, de tal forma que contém a identificação do desenho, a instituição de ensino, a turma, a matéria, a data, o nome do aluno, etc. Né, outros dados aí que sejam relevantes. Deve estar situado no canto inferior direito, tanto nas folhas posicionadas horizontalmente, como verticalmente. Então, as legendas devem ter ser aí de 178 milímetros de comprimento no formato A4, A3 e A2 e 175 nos formatos A1 e A0. A altura mantém para todos eles, tá? Então, no caso, 50 milímetros. Tipo e espessura das linhas. Nós temos o traço forte, então as linhas grossas e escuras são utilizadas para representar nas plantas baixas e cortes as paredes e todos os demais elementos. O traço médio, né, as finas e escuras representam elementos em vistas ou tudo que esteja abaixo do plano de corte, como peitoris, soleiras, mobiliário, ressaltos no piso, né, e etc. Textos e outros elementos informativos podem ser representados com traços médios também. E o traço fino, né, nas paginações de piso, parede, azulejo, cerâmica, pedra e por aí vai. Também para linhas de cotas, linhas auxiliares e linhas de projeção. Okay? Então a gente tem aqui, né, linha auxiliar, uma linha fina, linha bem fininha, né, uma linha mais fina, uma média e uma grossa. Tá? E aí temos aí o traço ponto, né, que é uma linha de eixo, um traço ponto fino, um traço ponto grosso, que é uma linha de corte, e uma linha de projeção, que é uma linha tracejada. Essas projeções, por exemplo, a gente utiliza para a projeção do telhado. Quando eu tenho a planta baixa ali, eu quero colocar aonde seria o limite do telhado, eu posso usar essa linha tracejada. Então temos aqui, ó, contínua fina, para cota, contínua larga, linha de arestas de peça, ou para texto, tracejada fina, linha invisível, tracejada larga, linha visível, uma forma alternativa, né? Traço e ponto fina, linha de centro, eixo de simetria, linha de corte, traço e ponto larga, linha de corte, traço e dois pontos fina, né? Traço e dois pontos larga, a 8 ali, a mão livre, interrupção de pequenas peças, e zigue-zague fina, interrupção de grandes extensões. Quando eu tenho, por exemplo, um galpão muito grande e os intervalos entre cada pilastra ali ele é padrão, a gente pode cortar esse desenho. Em vez de desenhar lá um galpão de 200, 300 metros, eu faço um desenho menor com essas linhas de corte. Vamos dar uma olhada em tipos e espessuras das linhas, né? A gente tem várias linhas aqui, como foi falado, né? Linha de chamada, de cota, né, as linhas do desenho propriamente dita, que devem ser um pouco mais espessas, né, linhas invisíveis, onde vai estar tendo
uma indicação de onde seria o limite dessa peça no outro lado, né? Então, linhas de eixo, de centro, tá? Então, são um pouco das aplicações aí dos tipos e das espessuras das linhas. A caligrafia técnica é usada nos desenhos técnicos, é definida pela ABNT e deve respeitar alguns requisitos básicos, como ser bem legível, de rápida execução e proporcional ao desenho. Na sua execução é necessário o uso de linhas guias, que são necessárias para manter as letras e números com a mesma altura ou a mesma inclinação. Devem ser executadas com traço contínuo e estreito. Tá? Então a gente tem um exemplo aqui, né, de letras maiúsculas, um exemplo de letras minúsculas, de algarismos, né, e a proporção entre elas. Tá? Então eu vou estar colocando um outro vídeo com a execução mostrando certinho ali. Esse aqui vai ser o primeiro exercício de vocês, então a caligrafia técnica. Eu vou estar postando num vídeo separado, ok? Então a execução dela que vocês vão fazer vai ser nesse modelo, né? Então vocês vão preencher uma folha inteira, como se fosse ali um caderninho de caligrafia. Vamos falar um pouquinho sobre escala. Então, a relação de proporcionalidade existente entre um objeto e sua representação gráfica, a gente chama de escala. Então, os objetos sejam representados de forma clara, precisa e rigorosa, né? Utilizando-se um formato de papel adequado, e as dimensões do desenho devem ser reproduzidas ou ampliadas obedecendo-se a uma determinada relação de proporcionalidade com as dimensões reais do objeto. Tá? Então, é a escala que a gente utiliza, né? A escala numérica, ela vai seguir a regra ali de a dimensão do desenho, a escala vai ser igual à dimensão do desenho dividido pela dimensão real do objeto. Tá? Na norma NBR 8196, a designação completa de uma escala deve consistir na palavra escala seguida da indicação da relação da proporcionalidade utilizada. Por exemplo, escala de 1 para 1, escala natural. Escala x para 1, como escala de ampliação, então x maior que 1. E escala de 1 para x para a escala de redução, x, né, também ali maior que 1. Os exemplos aqui, tá? Então eu tenho 100, né? 100 para 100 é o tamanho do objeto. Aqui também é um objeto de 100 para 100, porém na escala de 20. Aqui também é um objeto de 100 para 100, porém na escala de 40. E um objeto de 100 para 100 na escala de 50. Tá? Observem que assim, é o mesmo desenho, com o mesmo tamanho, com proporções diferentes de acordo com a escala. Tá? Uma escala gráfica aqui, composto por tantas frações quantas forem necessárias, e um talhão desenhado à esquerda, com corpo de escala e correspondente a uma fração do corpo subdividida em 10 partes iguais, tá? Então tem o corpo todo aqui, né? A escala gráfica, o corpo, né? De 0 a 10, 20, 30 quilômetros, e um talhão com uma representação menor, tá? Para que me serve essa escala? Para mim demonstrar ali áreas um pouco maiores, né? Então essa escala gráfica ela é muito utilizada para mapas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o desenho, né? Aqui, ó, o D, né, dimensão do desenho, e o Dzão, dimensão real do objeto. Então, eu tenho a dimensão do desenho, a dimensão real, tá? Essa unidade gráfica ali dividido por 1, tá? Então, a gente vai fazer as divisões, né? Isolando a unidade aqui, eu vou ter cada unidade ali de 0,02 metros, tá? Sendo correspondente, ok? E aí eu consigo fazer as conversões. Precisão gráfica. É a menor distância real capaz de ser representada no desenho em uma determinada escala. Na prática, considera-se que o menor comprimento gráfico que pode ser visualizado em um desenho é de 0,0002 metros, ou 0,2 milímetros. Tá? Então, ele vai seguir essa regrinha aqui, né? Então, Dzinho dividido por Dzão é igual a 0,0002 dividido por precisão, ou seja, a precisão vai ser igual a 0,0002 do objeto real dividido pelo desenho ali. Tá? Então, aplicando-se a relação acima em uma escala de 1 para 100, por exemplo, obtém-se
que a precisão gráfica é 0,02, ou seja, 2 centímetros, né? Então, a menor distância real capaz de ser representada num desenho de escala 1/100 é de 0,02 metros. Tá? Desenhos menores que isso eu não consigo... objetos menores que isso eu não consigo representar. Tá? Escalas utilizadas em desenho técnico. Para redução, 1/2, 1/5, 1/10. A natural, 1/1. Ampliação, 2/1, 5/1, 10/1. Tá? Então, o escalímetro que a gente mais vai utilizar é o escalímetro número 1, onde eu vou ter as principais escalas utilizadas, que é a de 100, a de 125, a de 50, a de 75, a de 20 e a de 25. Tá? Então, esse aí é o escalímetro que eu quero que vocês adquiram, inclusive. Então, aqui as escalas do escalímetro, né? 1/100, de 1 em 1 unidade, tá? 1/125, de 1 em 1 unidade, 1/20, de 2 em 2 unidades, tá? Então, vou ter aqui, ó, 0, 1, né? De 2 em 2, 1/25, de 2 em 2, 1/50, de 5 em 5, e 1/75, de 5 em 5 unidades também, ok? Todos os tipos de escalímetro possuem as principais escalas representadas, de maneira direta ou indireta, através de múltiplos ou submúltiplos de cada valor da escala, conforme pode ser visto no quadro abaixo. Tá? Então aqui ó, eu tenho o número 1, 1/100, 1/50, 1/20, 1/125, 1/175, 1/125. No escalímetro 2, 1/100, 1/500, 1/200, 1/250, 1/300, 1/400. Por exemplo, se eu quiser transformar ali, eu não tenho um escalímetro número 2, eu só tenho eu não tenho um escalímetro número 1, eu só tenho 2 e quero utilizar uma de 1/50, eu posso pegar essa escala de 1/500, cortar um 0 daqui e cortar um 0 lá na escala, e aí eu consigo ter ali uma escala de 1/50. Tá? Então, isso aqui são os principais escalímetros, 1, 2, o 3 e o 4 e suas escalas. Ok? Regras para utilização de escala. Qualquer que seja a escala usada, ela deve ser anotada de modo equivalente no desenho. Quando o desenho for feito com mais de uma escala, todas devem constar de modo a não deixar dúvidas. Tá? Então, usou mais de uma escala, coloca todas as escalas no desenho. Os valores indicados nas cotas, qualquer que seja a escala, devem ser aqueles que representam a medida real do objeto. O que deve mudar são as dimensões do desenho, não a do objeto. Ok? Então, não pode colocar os valores ali, se você utilizar uma régua, por exemplo, para pegar a escala, o valor em centímetros. Isso não pode acontecer. É o valor real do objeto. Não mudam para o desenho em escala os valores de ângulos. Tá? O ângulo, em qualquer que seja a escala, ele sempre vai ser o mesmo valor. Tá bom? Pessoal, obrigado, valeu, até a próxima. Tá? Um abraço a todos aí.